Campina Grande, sexta-feira, 10 de janeiro. Continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Logo mais, o reverendo Hernandes Dias Lopes estará falando sobre um tema muito importante: a dor do luto. Quando nós perdemos entes queridos, amigos e parentes, nós sentimos a dor da perda. E demora muito a gente curtir, demora muitos dias, semanas, meses e até anos a dor do luto. Principalmente aqueles que perderam entes queridos agora no finalzinho do ano ou já no início deste ano. Portanto, continue conosco, Deus vai falar ao seu coração através deste tema, a dor do luto. Ouviremos também ainda o reverendo Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa edificação. Antes, porém, desejamos convidá-los para que juntos façamos uma oração por toda a nação e o Estado de Israel. Salmo 122, o salmista nos faz um apelo: orai pela paz em Jerusalém, orai por Israel, para que haja paz dentro dos seus muros. Israel hoje está lutando contra o direito de existir. E quando você ouvir na televisão ou algum órgão noticioso dizendo que Israel atacou, Israel não ataca, Israel contra-ataca, se defendendo, porque se Israel não contra-atacar, certamente deixará de existir. Hoje, o antissemitismo está tomando conta do mundo inteiro. Aqui mesmo no Brasil, recentemente, um militar que estava desfrutando das férias aqui no Brasil, ele foi perseguido para ser preso como criminoso de guerra, como crime de guerra. Ora, Israel está defendendo o seu direito de existir desde o dia 8 de outubro. Aliás, eu diria até bem antes. Primeiro Holocausto, no dia 7 de outubro, o segundo Holocausto, onde dezenas, centenas e milhares de cidadãos civis, inclusive crianças recém-nascidas. Nós temos a história de uma criança que está completando o segundo aniversário de sua existência lá, tido como refém. Então, ou Israel se defende, ou Israel deixará de existir. E é por isso que nós vamos orar nesse momento, para que Deus tenha misericórdia da nação e do Estado de Israel. Pai, queremos nesse momento, de acordo com a recomendação do salmista, orar pela paz em Jerusalém, pela paz no Estado de Israel. O Oriente Médio, Senhor, que está hoje em um conflito, em uma guerra sem precedentes, ameaças e mais ameaças, para que Israel seja aniquilado. Eu te peço em nome de Jesus, que tu envies anjos com espadas desembainhadas para defender este povo que se chama pelo teu nome. Tem misericórdia. Ouve, Senhor, o nosso clamor, ouve a nossa oração e atende os nossos rogos e a nossa súplica pela nação e pelo Estado de Israel. É o que nós te oramos, te rogamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo o tema a dor do luto. A dor do luto é a dor mais profunda e mais doída que invade a nossa alma. Se não todos, a maioria de nós já passou por este vale escuro e profundo da dor do luto. Não é fácil você ver alguém que você ama sendo arrancado dos seus braços. Não é fácil você se despedir de alguém que você ama e devolvê-lo à terra, porque da terra foi formado. Talvez você que está me assistindo esteja aí vivendo esse drama. A saudade, a dor que aperta o peito, o sentimento de um vazio profundo de alguém que ocupou um espaço tão importante na sua vida e hoje não está mais entre nós. Mas eu quero dizer para você
que também já passei por isso por várias vezes na família, que há uma esperança, há um consolo para esta hora do luto. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Tessalonicenses, disse para aqueles irmãos que eles não deviam viver como aqueles que não têm esperança. A esperança de que a morte não é o ponto final da vida. A convicção de que a morte foi vencida, porque Cristo arrancou o aguilhão da morte e matou a morte, ressuscitando dentre os mortos como primícias de todos aqueles que dormem. Nós cremos na ressurreição do corpo e nós cremos que quando Jesus voltar, na sua majestade e glória, nós teremos um corpo semelhante ao corpo da sua glória, um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo. É possível ter as suas lágrimas enxugadas, é possível experimentar consolo na dor do luto. Liderar sem desafio, liderar sem obstáculo, liderar sem crítica, liderar sem ser apontado, então não precisa liderar. Mas todas essas circunstâncias nos servem para firmar os nossos pés. Outra coisa, irmãos, quando nós temos, e aí é a lição para toda a igreja, quando nós temos em nossas mãos o poder de deliberar alguma coisa, e a gente tem que deliberar, não fique preocupado, será que eu vou acertar, será que eu vou errar? Porque você não é Deus. E toda vez que você for deliberar, você tem que arriscar. Faz parte, amém? Mas eu tenho certeza que toda vez que nós deliberamos alguma coisa, nós não deliberamos querendo errar. A gente faz querendo acertar. A gente faz querendo glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Aleluia. E às vezes, eu e Irã, às vezes conversa muito sobre isso, que não tem coisa pior do que você fazer uma coisa, dar errado, e a pessoa chega e você não disse? Eita, é mesmo que matar, né, Irã? Eu não disse que não fizesse? Se a gente tivesse uma bola de cristal, com certeza a gente não assumiria esse risco de errar. Mas continue firme. Continue firme. Continue firme. Essa é a palavra de Paulo, de Deus para nós. Continue firme. Continue firme na sua decisão. Você decidiu por Cristo, você se converteu, continue firme. O mundo vai lhe atacar, o inimigo vai lhe atacar, você vai se auto-atacar, mas continue firme no Senhor. Porque a vitória, Cristo já nos deu, Cristo já fez aquilo que era necessário. Ele já derramou o seu sangue na cruz, mas Ele não ficou prostrado naquela pedra, Ele levantou, aleluia. Firme, é um chamado contínuo a ser firme. Firme significa que a nossa disposição para servi-lo, ele deve permanecer inalterado. A nossa posição em servir continua inalterada. Independentemente das dificuldades, independentemente do tempo que se passa, não importa se o trabalho é fácil, se o trabalho é difícil, o cristão firme na missão é aquele que permanece firme no propósito de Deus. Às vezes quando a gente está conversando entre a diretoria, muitas vezes o presbítero Alberto diz assim, não, olha, muita coisa a gente ouve, segura e não passa para vocês não se preocuparem tanto. Amém, glória a Deus, eu agradeço, é bom. Lá em Bodocongó 3, Jean fazia muito isso comigo, ele segurava
para depois, só se for a coisa mais grave, chegava para mim. Mas nós estamos aqui para ouvir e resolver tudo aquilo que é necessário que a igreja requeira dos seus pastores. E se nós estamos aqui firmes e podendo dizer isso para a igreja nesse final de ano, não é eu, é Deus. Amém? É Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá a graça, é Deus que faz nos renovar ao ler um texto como esse, e ao ler um texto como esse, e produzir um sermão como esse, a gente ser renovado, e dizer, Senhor, obrigado, porque nós continuamos firmes, obrigado, Senhor Deus, porque aquilo que aconteceu comigo, eu poderia ir embora, pegar as minhas malas e correr, mas o Senhor não deixou acontecer, porque o Senhor está conosco, e a Tua graça é sobre nós. Aleluia, aleluia. Então na missão também é assim, temos que ser firmes, constantes na missão, constantes na obra. E ser constante significa persistir na missão, sem desistir. O trabalho no reino de Deus exige perseverança. O mundo tenta nos desanimar, a sociedade é indiferente conosco, mas o cristão, ele permanece constante, porque ele é aquele que não perde a motivação por coisas corriqueiras deste mundo. O crente é aquele que se mantém fiel à chamada de Deus. Então ser constante é entender que a missão, ela não tem fim até que Cristo volte, até a sua volta. E que enquanto nós estamos aqui vivendo, o nosso trabalho continua para a expansão do reino de Deus. Como diz Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. E isso logo nos chama a atenção para outra coisa, serem abundantes. Ser abundante. E ser abundante, irmãos, implica em fazer a obra de Deus com alegria e com generosidade. A abundância não se refere apenas à quantidade, mas à qualidade. A qualidade da obra. Paulo, ele nos chama a trabalhar com zelo, com dedicação, com o coração aberto para fazer o melhor para Deus. Em cada tarefa, seja grande, seja pequena, cada um de nós, irmãos, somos chamados a sermos abundantes. E aquele que faz com excelência e com um coração grato, esse então está dentro desse aspecto de quem faz de forma generosa, de forma alegre a obra do Senhor. Então a missão, ela exige de nós não só ação, mas paixão pela obra de Deus. Ser abundante é não fazer a missão de forma mecanicista, mas com dedicação e com amor. Então veja como é importante revermos isso. Porque muitas das vezes, e eu presenteei até o pastor Bosco com esse livro, né? Nós não somos profissionais, porque muitas vezes a gente está tão mecanicista, fazendo aquela coisa tão rotineiramente, que a gente sempre não parar, diz, meu Deus, misericórdia. E eu dou um exemplo agora, que a gente estava aqui, se eu não falei a memória, quarta-feira, no ensaio. Aí no final Deus me levou a conversar com a equipe e dizer assim, gente, vamos ler 5 capítulos por dia de algum livro da Bíblia, vamos orar e vamos fazer jejum até a cantata de Natal. E por que eu estava chamando isso? Porque eu estava tão mecanicista que não estava percebendo que estava deixando de fazer a minha tarefa, a qual
os apóstolos já tinham dito quando escolheram os diáconos: vocês têm que estar na palavra e na oração. Às vezes nós envolvemos tanto com a obra, fazemos tantas coisas periféricas da obra, que a gente se esquece. Opa, peraí, a gente tem que parar, nos voltar para o Senhor, fazer um exercício disciplinado, ler as Escrituras. Inclusive eu estava compartilhando nos grupos que eu estou fazendo leitura de Atos, revendo a leitura de Atos. E como sempre o pastor Bosco diz, né, toda vez que eu volto, eu vejo coisas novas, de fato, sempre de volta, ver coisas novas, ver coisas que a gente não viu, e ir lá anotando para o crescimento espiritual. Fazer as nossas orações, fazer o nosso jejum. Cuidado, irmão, para você não ficar tão mecânico e esquecendo esses exercícios espirituais tão importantes para nós. Eu estou expondo aqui porque foi algo que está dentro das Escrituras. Não é para você estar avaliando a minha vida espiritual, não. Para isso já tem Deus, que é bem minucioso. Aleluia. Amém? Agora, irmãos, uma coisa é certa que esse trecho da palavra que nós lemos aqui nos diz, é que a recompensa de nossa firmeza na obra, na missão, ela é certa. Paulo então vai encerrar o versículo 58 com a afirmação: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E aqui Paulo está nos lembrando de que, embora a missão possa ser difícil, desafiadora, desgastante, incompreensível muitas das vezes, ela tem uma recompensa certa. Ou seja, fazer a obra do Senhor é recompensador. A maior recompensa que nós recebemos então por nossa firmeza na missão é a presença de Deus, é a presença de Cristo, é a certeza de que em tudo o que fazemos, fazemos para Ele, porque Ele está conosco. Eu sei que nós somos bombardeados, né, com a velha teologia da prosperidade, de que a gente semeando e tal, fazendo aquela velha barganha, e aí a gente perdeu o fio da meada de entender que Deus recompensa definitivamente aqueles que trabalham na sua obra. Mas que essa recompensa necessariamente não é algo material. É algo que você possa degustar e viver a cada dia, irmãos. Você pode, consequentemente, ter o coração grato por tudo que você tem. Você deve. A gente está vendo isso nas quintas-feiras, na série Contentamento. Agradecer pelos sapatos que você tem, pelas sandálias que você tem, pela roupa que você usa. Agradecer pela bicicleta que te transporta, pela moto, pelo carro, pelo avião. Agradecer, ter o coração grato, porque em tudo Deus está cuidando de você. Vocês estão todos aqui com a melhor roupa. Vocês não escolheram um pano de saco, não. Vocês escolheram a melhor roupa para vir hoje, amém? Então você é agradecido ao Senhor, amém? Talvez você esteja igual a eu, repetindo pela milésima vez esse paletó. Mas eu não estou ligando para isso, não. Eu só estou dando um exemplo. Louvado seja o Senhor por causa desse paletó. Amém? Nas fotos você só vai ver ele, muitas vezes. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus recompensa. Deus recompensa o tempo todo. Eu falando em paletó, me lembrei da história que vocês já sabem, mas alguns ainda não sabem. Fui ser consagrado diácono na segunda igreja. Aí, lá na segunda igreja, o presbítero Zé da Silva, pastor, chegou para mim e disse: olha, diácono tem que estar de paletó. Eu disse: sim, senhor. Recém-casado, liso, né? Pagando as coisas na prestação ainda. Vendia até a motinha para comprar o guarda-roupa, a cama. Fui comprar um terno Oxford, na Leopard, pela internet. Aí entrei lá no site, escolhi o terno preto, R$100.
Imprimir o boleto, vou pagar o boleto. Quando a gente vai fazer as contas, oxe, coitado. Tem não, menino. Não tinha 100 conto, pastor, para dar no terno. Aí, como eu não paguei, e a empresa não registrou, porque era tudo eletrônico, era pela internet, consequentemente foi descartada a compra, né? Aí, 3 dias depois, um e-mail. Registramos o seu pagamento. Estamos enviando. Eu digo, puxa. 14 dias chegou o terno preto lá na minha casa, Oxford. Abri a caixa, peguei a nota fiscal, tinha um nomezão lá, pago. Amém. Quem entendeu aí já deu glória, né? O terno veio pequeno, fui tão abusado que eu mandei de volta para trocar. Mas estava, até hoje, né, Irama? Está lá, a nota fiscal está lá. Porque quando eu fui contar para um pastor, aí o pastor disse, Júnior, rapaz, cuidado. Eu disse, não, pastor, eles receberam. Não foi engano. Está lá, registrado, pago. Então, aleluia, oh glória. Deus supriu a minha necessidade. A calça não dá mais não, mas o paletó ainda dá em mim, viu? Está lá guardadinho como relíquia e lembrança de que Deus supriu a minha necessidade até os dias de hoje. Aleluia. A alegria então, irmãos, do fruto da missão. Embora a recompensa em Cristo seja mais preciosa, também recebemos as bênçãos de ver vidas transformadas. A missão de Deus tem como resultado o reino de Deus sendo expandido. Ver uma pessoa entregar a sua vida a Cristo, irmãos, é uma das maiores alegrias que a igreja pode viver e que a missão pode contemplar. O trabalho não é vão, porque Deus o usa para cumprir o seu propósito eterno. Então a recompensa definitivamente é uma recompensa eterna. A maior promessa de recompensa para aqueles que perseveram na missão é a vida eterna. A maior recompensa de quem continua firme, abundante, inabalável, é porque nós ouviremos a sua bendita voz, dizendo, vinde benditos do meu Pai. Apocalipse 22:2 nos lembra isso. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. A missão é uma preparação para a eternidade, e a recompensa de nossa firmeza será vista na plenitude do reino de Deus. Então, mais uma vez nessa noite, Deus faz um chamado. Deus faz um chamado para a missão. É um chamado que vem com garantia de vitória. É um chamado que vem com a certeza de que o nosso trabalho tem valor eterno. Todo o esforço aqui feito, escutem, todo o esforço aqui feito, desde que essa igreja em 1971 abriu as suas portas, até o dia de hoje, todo o esforço, tudo que entrou nos caixas desta igreja, toda a alma viva que adentrou aqui, se preparou para a missão, não foi algo perdido, foi algo eterno. Foi algo eterno. Eu louvo a Deus porque quando nós olhamos, por exemplo, mais uma vez eu digo, para o trabalho no México, quando a gente olha, eu fui lá, nessa última viagem de fevereiro, eu fui lá no templo, eu vi lá a obra, o templo lá. Eu conversei com o Rafael lá dentro, ele todo constrangido, e eu lá olhando para ele, e ouvindo ele dizendo, e eu, Deus, obrigado pela igreja do Calvário, porque a igreja não levou em conta nada, absolutamente nada do que foi investido, mas entendeu que abençoou, porque a missão é para a eternidade. Vidas vão entrar naquele templo e vão ser salvas. Vidas entraram ali e foram salvas, e continuarão a ser salvas. Mas ainda mais, abriu outro trabalho mais embaixo, que é o trabalho nosso, o pastor Sérgio, puro sangue agora, da Igreja Congregacional do Calvário. Os irmãos não arredaram o pé, a igreja não arredou o pé, a igreja disse, Sérgio, continue, e está lá a igreja, firme e forte.
fazendo a obra do Senhor. Estive lá com ele, falei com ele, vi os irmãos, até uma renovação de votos eu fiz lá com um casal. E ainda fazendo parte de tudo isso, fui até Guadalajara para abrir um novo trabalho com o pastor Jacques. Deixei lá o trabalho aberto, mesmo sendo um trabalho da Congregacional Central, mas como pastor da Aliança, eles deixaram com que eu fizesse a abertura oficial e desse posse àquele pastor. Então a missão, ela continua. E agora, igreja, nós estamos com 13 pessoas, sempre eu quero dizer 13 jovens, mas tem a matriarca, tem a líder, não é? Que ela é jovem porque ela é eterna, amém, Francinete? Está ali capitaneando o ano inteiro. Aqui, eu estava me lembrando, era uma penura para enviar um para o projeto missionário, a gente está enviando 13, só não vai mais porque não tem muito recurso, porque senão eu tenho certeza que muito mais jovens iriam para esse trabalho missionário. Mas está enviando 13, congregação de Tavares, 3, há 15 dias atrás, Edson Herculano disse: pastor Júnior, a igreja tem recursos para enviar 2 jovens, só relevantei. Eu disse: meu filho, nem conte que a gente não tem condição de levantar. Francinete está com a corda no pescoço. Tá bom, pastor, então me vira aqui. Quando é fé, no Nordeste, quando é fé, o menino liga para mim e diz: pastor, eu consegui dos 2. Em vez de ele dizer assim: tá vendo a igreja não conseguiu, eu consegui. Não, ele alegre, dizendo: pastor, eu consegui, pastor. Vamos enviar os 3 de Tavares. Eu disse: meu filho, você não tem noção do que vai ser esses meninos indo para esse projeto missionário quando eles voltarem. O que vai ser para aquela congregação. Inclusive um deles, Mateus, que é da comunidade quilombola, descendentes de escravo. Eu digo: olha esse menino, porque eu como pastor, eu já estou olhando para ele, eu quero investir na vida dele. Liguei para o Wendel, que é o coordenador, disse: Wendel, olhe Mateus para mim, por favor. Já mobilizei para o pessoal olhar Mateus, porque o meu sonho já está sendo gerado em termos um pastor quilombola, um pastor da comunidade quilombola na igreja do Calvário, amém, irmãos? E o diabo pode escutar, não tem problema, ele não vai destruir esse sonho não. Nós vimos ele aqui, Deus trouxe ele aqui para a gente ver quem era ele. Ore pela vida dele, irmãos. O menino sai a pé, sei quantos quilômetros para ir para a igreja. 1 légua, 6 quilômetros. Amém, meus irmãos? Então que possamos viver com uma visão clara de missão, sabendo que nós somos chamados para um propósito eterno. Trabalharmos para o reino de Deus. Estamos fazendo parte de algo muito maior do que nós mesmos. Que possamos ser firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir as suas promessas e recompensar toda a nossa dedicação. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco, e na próxima segunda-feira, outra vez, estaremos ouvindo o reverendo Antônio Júnior. Mas antes, devo lembrar a todos, nesse domingo, vá ao templo mais próximo da sua casa. Possivelmente na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, há um templo evangélico. Vá ouvir a palavra de Deus. Jesus, certa feita, assim afirmou: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e o escutar a palavra de Deus. Se você reside em Campina Grande e deseja fazer uma visita à nossa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário. Não tem erro. Escola Dominical, 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas e às terças-feiras, culto de oração pela família. Venha orar conosco. Como também às quintas-feiras nós temos estudo bíblico ministrado todas as semanas e você deve participar, prestigiar para edificação e alimento da sua alma e do seu coração. Agradecemos a todos que estiveram conosco, desejamos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Shalom, a paz do Senhor.